inscritos. Para iniciar, concedo a palavra ao senhor Cairo Tavares, consultor político do Movimento Reforma Tributária Solidária da Anfip. Bom, gostaria de desejar uma boa tarde a todos, cumprimentar o nosso presidente, deputado Hildo Rocha, deputado Luiz Carlos Rauli, parabenizar por essa audiência pública, aos meus pares também debatedores. Nós fazemos parte aqui do movimento da reforma solidária, da reforma tributária solidária, o movimento da Anfip e da FENAFISCO. E é um movimento que já tem uma longa caminhada aí de discussões e de proposições, juntando pesquisadores nacionais e internacionais. Eu sou um pouco diferente aqui, porque eu sou da área da ciência política, minha formação inicial, mestrado em administração pública, e eu intitulei o título da minha palestra, essa pequena intervenção, de Reforma Tributária é chegada a sua hora. A gente viu ao longo dos últimos anos, desde a Constituinte do país, uma série de pautas entrando na discussão. E a questão tributária, apesar de sempre ser falada como um tema relevante, ela nunca, de fato, entrou na agenda para uma discussão realmente séria e pontual. Nesse sentido, a gente acaba de terminar o período eleitoral, foi uma eleição totalmente nova, numa perspectiva de comportamento do eleitor, também em relação a redes sociais, uma eleição muito sui generis. E o que a gente tem foi, no debate dos presidenciáveis, sempre a questão tributária sendo falada. Então, sem mais delongas, nós combinamos aqui, eu meio que farei um pouco seria a introdução de o que justifica chegada a hora da reforma tributária. Ficar sentado mesmo. Então, eu gostaria de começar então com uma reflexão que é do Schumpeter, o economista, e ele diz o seguinte, que essa definição dele é uma definição interessante porque retrata a importância do sistema tributário nacional, do sistema tributário para o entendimento do desenvolvimento das nações. Ele diz o seguinte: o espírito das pessoas, o seu nível cultural e a sua estrutura social, as características da sua política, isso tudo e muito mais está escrito na própria história fiscal. Aquele que saber escutar essa mensagem entenderá o barulho do trovão da história mundial muito mais claramente que qualquer outra pessoa. É até um pouco lúdica a afirmação do Schumpeter, mas o que está por trás dessa afirmação é que a história do sistema tributário das nações, em especial o Brasil, revela, sobretudo, as estruturas de poder que estão por trás da economia. O sistema tributário ele beneficia ou não, que denotam muito essas estruturas de poder. Então, indo mais um pouco adiante, só retomar aqui o cenário onde nós estamos, né? A gente está saindo de uma recessão, saíram os dados agora do segundo trimestre, a gente teve um crescimento de 0,2% do PIB e uma previsão aí de crescimento de 1,4%, segundo o Banco Central. Só que o que a gente tem, sobretudo nesse cenário, é que após uma eleição a gente tem, entre aspas, a renovação das esperanças com novos projetos e novos encaminhamentos. Mas a verdade é que a conjuntura econômica e social do Brasil hoje está num momento muito delicado. Principalmente em relação ao nosso orçamento, que a gente tem a questão hoje do teto dos gastos e, sobretudo, o avanço da questão previdenciária. Hoje, um dos temas mais tocados hoje é a questão da Previdência, como sendo o grande tema que precisa ser debatido. Só que, por mais que você faça uma reforma da Previdência, sem uma reforma adequada do sistema tributário, você vai continuar tendo o problema. Então, a reforma da Previdência hoje, ela, além dos riscos aos direitos já adquiridos pela sociedade, ela tem também a questão de, ao longo e médio prazo, se a economia não se desenvolver, também ter problemas novamente. E aí eu queria destacar, né, o estudo do Banco Mundial, que afirma que nos próximos 10 anos haverá, por imposição do teto dos gastos, uma redução de 25%
dos investimentos do governo federal. E, reflexo disso, a gente tem agora, para 2019, um dos momentos em que temos um dos menores índices de investimento, de previsão de investimento do governo federal, que está em torno de 27 bilhões. Essa é a grande questão. A gente está num momento de grande crise econômica, gastos obrigatórios a cada vez mais pressionando o orçamento público e, por outro lado, também a diminuição do investimento. Então, isso gera um círculo vicioso de tendência à redução do crescimento econômico. E aí, o que a gente tem nesse cenário? A gente tem que olhar, então, eu vejo, e aí vem a minha fala, que é a chegada, de fato, à hora da reforma tributária. Porque você tem um cenário de um momento em que não há saída, a não ser você, de fato, mexer de forma efetiva no sistema tributário, que hoje tem diversos problemas. E aqui vou apresentar os principais dele. A primeira questão que a gente tem é que fala-se que, no Brasil, a nossa tributação é muito alta, é uma das tributações mais altas do mundo, só que quando a gente olha, com dados que a gente levantou com base nas informações da OCDE, o Brasil ele ocupa aí o 22º lugar no ranking dos países desenvolvidos em termos de tributação, tendo aí 32% do PIB, 33%, dependendo dos dados que você olha. Isso, então, traz a seguinte dúvida: por que a gente acha que no Brasil a gente paga tantos impostos e a gente sempre tem essa sensação? E isso tem a ver com a nossa estrutura do sistema tributário. O que a gente tem ali de importante? O principal fator desse olhar que nós temos sobre a tributação nacional, e é um dos principais entraves que a gente tem para a própria economia, é a arrecadação baseada no consumo. Cerca de 47% da nossa arrecadação, com base em dados de 2016, sobretudo, baseada no consumo. Ou seja, com uma arrecadação tão alta, você tem a necessidade, primeiro, de vários impostos, porque isso você tem a questão do federalismo brasileiro, com múltiplas competências tributárias, e, por outro lado, você tem a questão dos lobbies empresariais. Então, a gente viu, ao longo dos anos 90, uma discussão muito forte sobre a guerra fiscal, e até hoje nós temos essa tentativa de inibir isso, e faz parte, inclusive, da proposta atual. Só que você não consegue resolver de fato, porque a questão da tributação sobre o consumo. E, além disso, você tem, e aí que você tem novamente as estruturas de poder agindo para se beneficiarem, o que acontece é que esses lobbies você acaba aumentando a ineficiência do sistema tributário. Então, o que você tem ali são milhares de regras em questões em âmbito nacional, municipal e estadual, e aqui é muito comum os próprios auditores fiscais falarem que, às vezes, é impossível você calcular com exatidão o quanto que se paga, de fato, de imposto nesse país pelo excesso de cumulatividade. E, além disso, o pior problema, um dos piores problemas é a regressividade do sistema, inclusive indo contra um princípio constitucional, que o sistema hoje, por ele estar muito focado em relação ao consumo, você tem que a parcela proporcionalmente à sua renda, quem é mais pobre paga mais tributos, conforme o próximo gráfico. Então, a distorção que a gente tem no sistema tributário nacional é essa. Você tem aí os dados da pesquisa que quem ganha até 2 salários mínimos paga, em média, da sua renda 48,8% de tributação. E aí, conforme você aumenta a renda, você tem uma diminuição. E isso, inclusive, é um dos causadores da permanência da pobreza no país e a baixa diminuição do índice de Gini, apesar do crescimento de renda que teve durante algum período. Só que esse formato do sistema também ele afeta outro fator da população, que não é apenas a população mais pobre. Eu peguei um modelo que é do professor Claudinei Pereira, da Universidade Americana, que ele faz uma simulação que mostra bem hoje o que é a insatisfação da classe média brasileira hoje,
e também o porquê, às vezes, você tem um próprio questionamento do estado de bem-estar social colocado pela nossa Constituição dos serviços públicos. Você tem, o modelo pensa da seguinte forma: você tem renda de mercado, que aí você tem transferências diretas do governo, transferências diretas menos impostos diretos, renda disponível, que você tem os subsídios indiretos, impostos indiretos, e você tem uma renda consumível. Mas se você considerar o valor monetizado de serviços públicos de educação e saúde, você vai ter uma renda final. Então, afinal de contas, por que nós pagamos impostos? É para o recebimento dos serviços do Estado. E, nesse caso, a classe média, principalmente, ela sofre duplamente, porque ela, além de entrar dentro da questão do imposto de renda, que tem poucas alíquotas, ela também não usufrui dos serviços do Estado, ou seja, ela paga duplamente pelo a questão. Ali é um exemplo, né, que a gente fez uma simulação, pegando, por exemplo, um casal de 40 anos, 2 filhos, apartamento quitado, uma renda familiar mensal de R$10.000. Então, você considera aquele serviço como escola particular, plano de saúde, que é muito difícil achar no mercado nesse valor, e você tira imposto sobre consumo, imposto de renda, ele tem uma renda final disponível muito pequena, né, de R$200, e esse modelo aí são de pessoas que estão entre as 98% mais ricas do país. Então, assim, a gente tem ainda um problema que é uma renda média muito baixa. Então, isso tem um impacto muito maior ainda na nossa economia, que remonta um pouco esses problemas que nós estamos vivendo de baixo crescimento, que é a falta de renda para consumo. Outra questão importante também, que é a questão da questão tributária e o impacto sobre a tributação no consumo causa, é sobre os ambientes de negócio. Ali é um gráfico feito pelo Banco Mundial, que estuda o ambiente de negócio em todos os países, e hoje, a linha amarela ali é o caso brasileiro, nós estamos abaixo em níveis de ambiente de negócio da África subsaariana. Não, esse é um pouco mais anterior. Mas, falando de dados atuais, em termos da posição, o Brasil está em 110 no ranking do Banco Mundial. E a parte que mais chama a atenção no quesito pagar impostos. Hoje, o Brasil é o 6º pior do ranking. Então, de 190 países, a gente está à frente somente em termos de a questão de pagamento de impostos da Somália, Venezuela, Chad, República Centro-Africana, que são no centro da África, Bolívia e República do Congo. Então, é preciso fazer uma mudança, sobretudo, na direção de simplificação do processo, mas é preciso encontrar um espaço fiscal para isso. Aqui, avançando um pouco mais então na estrutura do sistema tributário, a gente vê em relação à tributação sobre lucro líquido. O Brasil, hoje, é um dos países que menos, dentro dos países da OCDE, que menos faz a tributação sobre essa questão. Os Estados Unidos, por exemplo, que é um país dito extremamente liberal, ele tributa o dobro do que o Brasil tributa em relação a essa questão. Sobre o consumo de bens e serviços, o Brasil, por outro lado, é o 2º dentro do ranking. Ali, esse outro gráfico, ele faz uma composição com vários países e da OCDE. Se a gente olhar a Dinamarca, que está ali no canto direito, e Brasil no canto esquerdo, você vê que é inversamente proporcional a tributação sobre consumo e sobre renda. Aqui, indo mais ainda na mesma direção, pela composição, a gente vê que a disparidade brasileira, de fato, ela está em relação à tributação sobre lucros e ganho de capital. E, por fim, o que o próximo gráfico demonstra com base nos grandes números da Receita do ano de 2016, que se você observar a curva ali, primeiro, você tem nessas 3 linhas. A do meio é a média entre a renda do trabalhador e da empresa. Primeiro, você tem um gap entre tributação de renda de trabalhador com renda de empresa. E, você olhar a partir dos 40 salários mínimos mensais, você vê que o sistema se torna regressivo.
chegando ao ponto de quem ganha mais de 320 salários mínimos pagar menos de 2% de renda nesse país, de tributação. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos um espaço, sim, para promover uma melhor organização do sistema tributário. Porque, ao fazer essa inversão de tributação sobre consumo para a questão sobre renda, que é um pouco que o Pedro vai falar e o Floriano, a gente, ao mesmo tempo, ataca vários problemas da nossa economia, que é a questão da agressividade do sistema em relação à população mais pobre, a própria classe média também tem a sua renda desafogada, e, por outro lado, você consegue dar mais eficiência em questão tributária, na perspectiva de simplificação. E quais são os desafios aí, já que nós estamos falando, sobretudo, a questão tributária é, sobretudo, uma questão redistributiva, ou seja, você tira recursos de alguém da sociedade e implementa de outra forma. Então, o primeiro grande desafio é convencer quem vai perder dos seus ganhos futuros. Essas reformas de tributação sobre consumo para renda aconteceram nos países da OCDE no final do século XIX, início do século XX, e você tem que ter uma perspectiva de longo prazo. Apesar de, no início, o empresariado perder alguma coisa, mas com você fazendo essa redução da tributação sobre o consumo, sobremaneira você faz um choque de demanda, que é o que a economia brasileira hoje precisa, sem, contudo, comprometer os recursos públicos. E, por outro lado, você tem para enfrentar um grande desafio, que é o Pacto Federativo. Ao analisar as tentativas de reforma tributária do país nesses últimos anos, o que você teve que foi sempre um esbarrou na questão do Pacto Federativo, porque sempre teve uma união tentando aumentar os seus recursos, via vez, cada ente federativo tentando aumentar seus recursos ou não querendo perder a sua autonomia sobre o sistema. Então, a proposta, ela visa, que vai ser mais à frente apresentada, ela, sobretudo, visa promover esse equilíbrio entre pacto federativo, interesse empresarial e interesse social. E é fundamental a gente ter em mente que nenhum país tornou-se desenvolvido no mundo, por um lado, ignorando seus pobres, a massa trabalhadora, e, por outro lado, atacando seus ricos. Então, sobretudo, a proposta e a reforma, ela tem que, sobretudo, conseguir promover um equilíbrio. Então, eu encerro aqui a minha primeira participação, fico à disposição, agradeço e passo a palavra. Agradecemos ao Dr. Cairo Tavares pela sua participação.